Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os regimes patrimoniais. Os regimes patrimoniais, eles são disciplinados lá pelo Código Civil e são quatro os principais. Por que os principais? Porque a gente pode ter uma combinação entre eles e, realizarmos então ali a criação de novos regimes legais, tá? Mas lembrando que a gente precisa para essa criação estar seguindo as regras desses regimes principais. Quais são esses regimes legais, então? A comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos. Hoje a gente vai falar especificamente do regime de comunhão parcial de bens, que é o nosso regime legal. Ou seja, se a gente tem ali a constituição de um matrimônio sem a delimitação de nenhum regime, é esse regime que vai valer, tá? Também ele vai ser aplicável à união estável. Então a gente pode ter ali duas opções, a gente pode regulamentar e escolher um regime de bens para a união estável. E quando a gente faz isso, a gente tem a opção, desses quatro regimes ou uma combinação de regimes, ou a gente pode não regulamentar essa união e ficar pré-determinado, então pré-estabelecido assim, que vai se valer o regime da comunhão parcial de bens, tá? E o que fala, o que disciplina esse regime de bens? Basicamente que os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento, então do matrimônio, eles vão ser divididos igualmente quando este chegar ao fim. Isso então vai se valer para o casamento e para a união estável, tá? Quando a gente fala ali, dessa definição, um termo relevante de se ter em mente é a palavra onerosa. Então a gente já tem ali um breve resumo, Ou seja, um bem adquirido de forma não onerosa, eu não necessariamente vou precisar dividir no final do casamento. Só um adendo aqui. Quando a gente fala, de regime legal, então da comunhão parcial de bens, a gente não vai estar precisando, ter a necessidade de estar realizando o pacto antinupcial. Posso realizar? Posso. Mas aí vai ser por deliberalidade do casal, caso eles queiram disciplinar algo diferente sobre algo bem específico. Segundo ponto é que nem sempre esse foi o nosso regime legal. A gente teve por muitos anos o regime da comunhão universal de bens como nosso regime legal. Mas atualmente, o nosso regime legal é o da comunhão parcial de bens. Então, basicamente, o que a gente vai ter, que se um casamento vier a chegar ao seu fim, será dividido todos os bens ali adquiridos na constância do casamento de forma onerosa. Mas a gente tem exceções, o próprio Código Civil nos traz. E essas exceções estão lá no artigo 1659 do Código Civil, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Artigo 1659 fala o seguinte: excluem-se da comunhão, inciso 1º, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e aos que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, basicamente, o que esse inciso primeiro nos traz de exceção? Todos os bens que eu tinha antes do momento do casamento, então, ok, isso está completamente dentro da nossa definição. Os doados, ou adquiridos de forma não onerosa e subrogados na constância do casamento. Então, basicamente, aqui também está dentro da nossa definição. Lembra lá que eu falei da relevância de se guardar o termo oneroso? Por quê? Porque esses bens vão ser adquiridos de forma não onerosa, como, por exemplo, numa doação. E a subrogação, o que ela é, Então, por um exemplo, eu recebo ali em doação um imóvel no valor de R$200 mil. Eu vendo este imóvel e compro um veículo do valor de R$200 mil. Eu tenho ali a subrogação, então a utilização do mesmo patrimônio. Tá, e se tiver uma diferença de patrimônio? Aí a porcentagem, então o montante que fizer parte desse patrimônio subrogado, eu não divido e o restante eu divido, tá? Na dissolução de um possível casamento aí. Inciso 2º. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Essa exceção muito parecida, com a definição da primeira, mas basicamente tudo que for bem particular, mesmo na constância do casamento, ou ainda, os que forem subrogados desse. Então, se eu vendo um bem particular e adquiro um outro bem com o valor exclusivo da subrogação desse bem, que já era particular,
não vou precisar dividir com o meu cônjuge também, tá? Inciso terceiro, as obrigações anteriores ao casamento. Aqui a gente pode estar falando de dívidas, tá? Então, um financiamento, uma outra dívida qualquer, tá? Então, elas não vão se comunicar. Qual vai ser a exceção aqui? Se ambos, né, lhe aproveitarem com relação ao matrimônio, né, dessa dívida, tá? Inciso quarto, as obrigações provenientes dos atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então, aqui, parecido com o inciso anterior, né, seria a prática de qualquer crime, tá? A princípio, né, só uma pessoa vai responder por ela, sem dúvida nenhuma, mas, né, falando de aproveitamento do casal, se ambos do casal se aproveitarem, né, dos bens provenientes desse ato ilícito, ambos ali, né, vão ter também as consequências repartidas, tá? Inciso quinto, os bens de uso pessoal e os livros e instrumentos de profissão. Esse aqui é, por um exemplo, um consultório odontológico, ele tem ali alguns aparelhos, né, de valor até relevantes para a sua manutenção e exercício da profissão. Então, esses instrumentos, eles não vão se comunicar numa possível, né, dissolução conjugal. Quando a gente fala de um advogado, a gente tem o quê? Livros, um computador principal, né? Algo nesse sentido. Não vão se comunicar. Se a gente fala de um médico, a gente vai ter um consultório. Se a pessoa tiver, esse consultório vai ser muito relativo, dependendo de sua especialidade. Então, vai ser os instrumentos principais de cada uma das profissões, tá? Claro que vai depender muito da especialidade, do que essa pessoa faz no geral, tá? E esses instrumentos, basicamente, não vão se comunicar em uma possível dissolução conjugal. Inciso sexto, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Aqui, basicamente, né, vai ser os direitos desses proventos, tá? Porque, sendo bem sincera, os proventos, que são o salário, ele vai sim se comunicar. Então, os direitos do provento não se comunicam, mas o salário, então, o provento em si, se comunica sim, bem como FGTS, tá? INSS, porque já foi definido pelo STJ que a gente tem essa comunicação. Então, o salário pertence ao casal. Bem como se a gente tiver um aluguel, por um exemplo, daquele imóvel doado, que a princípio esse imóvel não vai se comunicar, mas o aluguel dele, que seria o provento desse imóvel, vai sim se comunicar, tá bom? Inciso sétimo, as pensões, meio-soldo, montépios e outras rendas semelhantes. Aqui, parecido com o inciso anterior também, o que não vai se comunicar, o direito, no momento que este valor, né, cai na conta ali, na comunhão, então no patrimônio do casal, né, vai ser comunicado. O que acontece em uma possível dissolução, ambos esses incisos, ambos esses direitos vão se comunicar? Não, não vai ficar dividido. Então, né, quem tinha ali, a viúva que tinha uma pensão, por um exemplo, se divorciou do seu segundo esposo, não tem o menor problema, ela não vai, né, comunicar, não vai dividir essa possibilidade de pensão. O que vai ser dividido vai ser a pensão que cai em conta na constância do casamento, tá? Então, o valor financeiro que cai em conta. Já no artigo seguinte, então no 1660, o Código Civil nos coloca, né, o que faz parte da comunhão de bens. Então vamos lá. Entram na comunhão. Inciso 1º, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então ali o que a gente tem de definição, né? Primeiro, bens adquiridos na constância do casamento, né? A título oneroso, então, com um valor, né, embutido ali, tá? Um valor financeiro, mesmo que em nome de só um dos cônjuges. Então, é até comum que a gente realize, por um exemplo, né, um financiamento, uma compra e venda e coloque em nome só de um dos cônjuges. Financiamento é comum. Quando é possível realização de financiamento em nome de só um, normalmente se costuma, né, utilizar o nome de um só, para não, né, delimitar o nome de outra pessoa também do casal. Mas se for casado nesse regime da comunhão parcial de bens, isso não vai fazer diferença no momento da partilha. O bem vai ser dividido igualmente entre os dois cônjuges, tá? Ou ex-cônjuges, melhor dizendo, né? O
inciso 2 fala o seguinte: os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Então, aqui o que a gente vai ter, né? Uma loteria, um jogo do bicho, um Big Brother, algum reality show que nos dê um valor financeiro, tá? Não só um valor financeiro propriamente dito, mas se eu ganhar um carro, né, dentro de um reality show, vai ser partilhado? Vai. Tá? E ali o próprio Código Civil já nos coloca como sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Quando eu vou jogar na loteria, eu tenho que, né, me dispor de um valor para estar possivelmente recebendo um prêmio? Sim. E mesmo assim, eu vou ter que dividir esse montante, tá? Por ser fato eventual e o próprio Código Civil já nos disciplinar sobre isso. Inciso 3º. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Bom, esse aqui de simples entendimento também, porque, né? Se a gente tiver a doação em nome de apenas um deles, não vai se comunicar. Mas se a doação é clara, falando, né, que vai beneficiar ambas as pessoas, independentemente de serem ou não casadas, né, não faria sentido que isso não tivesse validade legal. Então, se, né, receber uma doação em nome de ambos os cônjuges, vai ser sim partilhado. O que aqui é possível? Que essa doação seja feita de maneiras desproporcionais. Então, por um exemplo, eu sou mãe, meu filho é casado, né? Eu dou um imóvel para meu filho e sua esposa, mas eu coloco o percentual de 90% para o meu filho e 10% para sua esposa. Se isso constar na escritura, no registro, fica assim delimitado. Se eu doar, né, então, simplesmente colocando beneficio meu filho e sua esposa, vai se entender que é 50% de cada um, tudo bem? Inciso 4º. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Aqui temos várias coisinhas, né, no mesmo sentido. Então, basicamente, se eu moro ali na residência de um dos cônjuges anteriores ao casamento, tá? E a gente precisa ali, né, fazer uma manutenção para continuar morando ali, para melhoria da qualidade de vida. Então, por um exemplo, eu construo ali uma piscina no imóvel, que a princípio era só do meu cônjuge, né? Não partilha comigo, porque ele tinha antes do momento da nossa união conjugal. O que a gente vai ter, que é uma benfeitoria e que pode sim ser partilhado esse valor da benfeitoria, tá? Tivemos até uma valorização no imóvel decorrente disso. A valorização, ela não vai se enquadrar aqui, mas a benfeitoria em si, então o valor, né, da benfeitoria em si vai sim ser partilhado, caso, né, venha a ter um fim essa sociedade conjugal. O inciso 5º, os frutos dos bens comuns ou de particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes a tempo de cessar a comunhão. Aqui a gente já até citei um exemplo sobre. Então, o que seriam esses frutos de bens comuns ou particulares? Frutos de bens comuns, eu tenho um apartamento com o meu cônjuge, alugo esse apartamento, né? Ele me dá um fruto, tá? Então, um valor, e eu posso investir esse dinheiro, gastar em proveito do casal. Esses vão ser frutos dos bens comuns. Mas o que eu já mencionei aqui para vocês, que muita gente não sabe, é que se o meu esposo, ele tiver um apartamento anterior à nossa união, então não se compartilhe comigo, né? Em uma possível dissolução conjugal nesse regime de bens. E ele vem recebendo proveitos mensais, por um exemplo, de um aluguel deste imóvel específico, esses proventos vão sim ser partilhados, tá? Então, se ele se utiliza também desses proventos na aquisição de um outro imóvel, de um veículo, por um exemplo, na constância do casamento, este veículo, este imóvel, né, que se utilizou dos proventos, vai ser sim partilhado em uma possível dissolução conjugal, que é diferente de falar isso de um bem subrogado, tá? Bom, e a quem cabe o cuidado desses bens quando a gente fala de comunhão parcial de bens? Então, se nada for disciplinado sobre, vai caber, a princípio, ao proprietário do bem, se for ambos os cônjuges, então, se for adquirido onerosamente na constância do casamento,
A ambos, porque ambos serão os proprietários. Porque eu falei se nada for disposto sobre, porque é possível a gente determinar isso de forma diferente no nosso pacto antinupcial, por um exemplo, que como eu falei, né, lá no comecinho da aula, a gente não tem a obrigatoriedade de fazer o pacto antinupcial nesse regime de bem-estar da comunhão parcial, porque ele é o nosso regime legal. Mas é possível e eu posso delimitar coisas nesse sentido lá, de quem vai caber a administração dos bens. Então, outra coisa relevante de se lembrar é que as dívidas feitas em provento do casal, tá? Ambos vão responder por isso, a menos que seja feita, né, por uma única pessoa em proveito dela mesma. E aí só seus bens particulares responderão. E por fim, né, algo também relevante é: já me casei, escolhi esse regime e não estou satisfeita. E agora? É possível que eu altere o regime na decorrência do casamento sem problema nenhum. Isso está disciplinado lá no artigo 734 do Código de Processo Civil. E basicamente ele nos tem ali três exigências principais, que é a anuência de ambos os cônjuges, então ambos precisam, né, estar de acordo e querer essa mudança, uma decisão judicial favorável, e para que aconteça essa decisão judicial, a gente precisa, né, de um pedido fundamentado, então a gente precisa ter um motivo por trás desse pedido, mas não teria a menor possibilidade da gente fazer alteração de regimes no próprio decorrer da união, tá? Basicamente, onde vai mais incidir, tá, as problemáticas constantes de todos os regimes de bens? Numa possível dissolução da sociedade conjugal. Porque no decorrer do matrimônio, todas elas são muito parecidas, né? A gente visa ali a construção da vida em comum. Claro que vai ter um regime ou outro que a gente vai ter algumas diferenciações, por exemplo, com relação, né, à necessidade de anuência da esposa, do esposo, né? Então, com relação à compra e venda de alguns bens, né? Se a gente tem alguns tipos de empresa ali, tem alguns regimes sim mais vantajosos para cada tipo de relação, mas a princípio, onde a gente vai ter a maior incidência desse regime, sem dúvida nenhuma, é quando a gente vai fazer a dissolução da sociedade conjugal, tá? Então é isso, até mais!